Olá, estudante! Esta videoaula abordará o acordo de compensação e os cálculos envolvendo as horas extras, conforme entendimento do TST e da CLT. A base legal da fixação do acordo de compensação e também das horas extras está no artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal. Especificamente no inciso 13 diz: duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, durante a semana, essas 44 horas ou as 8 horas por dia serão distribuídas nesses dias úteis aqui, de segunda a sábado. Lembrando então, que o domingo ele é um dia preferencialmente destinado ao descanso semanal remunerado. Como funciona esse direito, a gente recomenda a leitura então da Lei 605 de 1949. Então, essa jornada semanal e diária pode ser distribuída dentro da semana na seguinte forma: 8 horas na segunda, que respeitando aqui então o limite que nós temos constitucional de 8 horas, 8 horas na terça, 8 horas na quarta, 8 horas na quinta, 8 horas na sexta, mais 4 horas no sábado. Isso totaliza então 44 horas na semana. Aí nós vemos que existem dois limites. O primeiro deles, que a Constituição Federal estabelece, é um limite diário. Esse limite diário é de 8 horas. O outro limite vai ser um limite, então, semanal. Esse limite é de 44 horas na semana. Outra forma de distribuir essa jornada, limitada a 44 horas na semana, é da seguinte forma: 7 horas e 20 minutos, todos os dias até o sábado. De segunda a sábado, 7 horas e 20 minutos. A soma desse tempo diário, na semana, de novo atinge 44 horas. Então, chegamos num limite semanal de 44 horas. Entretanto, não foi ultrapassado e nem chegou ao limite diário de 8 horas. Então, nessa circunstância, é importante saber uma coisa. Ultrapassado qualquer dos limites, 8 horas diárias ou 44 horas na semana, existirá o direito então do empregado a receber horas extras, que a própria Constituição Federal fixa que o valor deve ser pago no mínimo com um acréscimo de 50% em relação à hora normal. Então veja bem, mesmo que o empregado não ultrapasse 8 horas por dia, mas vier a ultrapassar 44 horas na semana, haverá direito às horas extras. E esse limite semanal aqui, ele é muito importante para analisar a validade ou as implicações acerca de um acordo de compensação de jornada. Importante é essa análise a ser feita sobre o artigo 64 da CLT. Ele vai determinar um divisor que temos que saber de onde que ele vem, como ele é constituído, até para entender as implicações envolvendo o pagamento de horas extras mediante a existência de um acordo de compensação. Então, esse artigo 64, ele define ou determina como se faz a definição do salário hora normal. Ele é importante porque é com base nessa hora normal que a gente encontra o valor da hora extra. É sobre ele que se acrescenta o adicional de 50%. E a definição desse salário hora normal se faz obtendo a divisão do salário normal mensal por 30 vezes a jornada diária. Então vamos a um pequeno exemplo aqui. Então, aplicando sobre as 44 horas semanais, que nós vamos ter que respeitar o que esse comando tem no artigo 64, que é a jornada diária. Então, são 44 horas divididas
em 6 dias da semana. E não 8 horas diárias, porque 6 vezes 8, 48, mas nós temos 44. Então, por uma simples regra de 3, ou regra de 3 simples, melhor dizendo, nós vamos encontrar a jornada diária desse empregado, que são 7,34 horas. Cuide que isso aqui não é minutos, tá? São horas. 7,34 horas, que corresponde a 7 horas e 20 minutos, naquela distribuição que nós vimos previamente, multiplicado por 30 vezes, esse 30 aqui que está no artigo 64, nós teremos como resultado este número aqui, o número 220. Então, daqui que surge o divisor 220. Se você pegar aí algumas folhas de pagamento, provavelmente você vai se deparar com esse número lá dentro. Ele nasce justamente dessa operação aqui. Então, hipoteticamente, um empregado que tenha lá um salário mensal de R$ 2.200, divididos então por 30 vezes a sua jornada diária, fazendo essa divisão, nós teremos então ele como um salário hora de R$10. Definido está então o salário hora do empregado. Definido o salário hora, para encontrar o valor da hora extra, basta acrescentar o adicional de 50% previsto na Constituição ou outro adicional previsto contratualmente ou em norma coletiva. Bem, a Constituição Federal, na parte final ali do inciso 13, ela faculta então a compensação de horário e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Bem, a compensação de horário é o que interessa ao nosso estudo. Então vejamos a seguinte jornada diária. Note que esse empregado estaria subordinado a uma jornada diária de 8 horas e 48 minutos, de segunda a sábado, portanto trabalhando mais que 8 horas por dia. Veja que de segunda até sexta, esse acréscimo diário de 48 minutos importou já numa jornada semanal de 44 horas. Portanto, o sábado, a rigor a chamada compensação tradicional, estaria eliminado como dia de trabalho, porque a jornada semanal já foi totalmente distribuída durante a semana. Então aqui é permitido então esse acordo de compensação, porque ele credita aqui e compensa descontando e saldo zero aqui, né? E nós ficamos então dentro da jornada semanal normal. Apurando de outro modo essa jornada semanal, para entendermos essa compensação, de segunda a sexta ele acrescentou 48 minutos por dia. Então, de segunda a sexta são 5 dias, com 8 horas diárias, nós temos então 40 horas na semana. Como cada dia ele trabalhou nesses 5 dias 48 minutos a mais, nós vamos somar isso, atingimos então 240 minutos, que convertendo-se em horas, portanto a gente divide por 60 minutos, o equivalente a 1 hora, e nós teremos então mais 4 horas. Somadas então essas duas linhas aí de construção de soma, a soma final vai importar justamente na jornada semanal de 44 horas. Outra forma de compensação pode ser feita também deste modo. De segunda a quinta-feira, segunda-feira até quinta-feira, 9 horas por dia. Com mais 8 horas da sexta-feira, ele trabalha 44 horas. Portanto, esse acréscimo diário aqui é compensado ou descontado, não havendo trabalho no sábado, mas não ultrapassou as 44 horas na semana, que é o limite estabelecido lá no inciso 13 da Constituição Federal.
Bem, agora nós vamos fazer aqui uma abordagem envolvendo o pagamento das horas extras, iniciando então pela súmula 85 do TST, lá no seu item 3, que diz o seguinte: o mero não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, inclusive quando encetada mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, senão dilatada a jornada máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. Resumidamente, essa súmula apresenta o entendimento que a hora não é devida integralmente, ou seja, a hora normal mais o adicional, mas tão somente o adicional. Vamos entender por quê. Nesse exemplo, nós já estamos trabalhando, então esses 48 minutos aqui é o excedente, é o que está passando da 8ª hora diária, que é o limite estabelecido aqui pela Constituição Federal. Cada 48 minutos, ele é considerado trabalho extraordinário. E nós já vimos que fecha as 44 horas na semana. Então é esse tempo adicionado aqui, que será remunerado como hora extra. Entretanto, esse pagamento ele vai ser feito separadamente somente pelo valor do adicional. Então esse tempo que é acrescentado aqui, nós temos que fazer uma pequena divisão, né? Aqui é a hora normal e aqui é a hora extra. Veja que o artigo 59b da CLT, ele de algum modo ele reproduziu já o que estava contido aqui nessa súmula. Há uma condicionante aqui: se não ultrapassada a duração máxima semanal. Esse C aqui aparentemente condiciona ao pagamento integral da hora extra, mas vamos ver aí como a jurisprudência vai se firmar para que esse assunto seja melhor debatido. Por enquanto, vamos ficar com como se faz o apontamento desse valor do adicional apenas que está faltando. Então aqui é uma jornada normal e aqui é uma jornada extraordinária. Então de segunda a sexta ele trabalhou 48 minutos por dia, além do normal. Entra em cena esta súmula, a súmula 431, que manda aplicar o divisor 200. Lembre-se, até então nós estamos vendo o divisor 220. Esse divisor 200 ele vem para aplicar sobre o fato de existir então 40 horas semanais. Então esse divisor 200 nasce pelo fato de existir 40 horas normais na semana. Elas vêm justamente disso aqui. Essas horas normais nascem da soma do trabalho de 8 horas por dia, de segunda a sexta, que fecha 40 horas. Essas são horas normais. Isso aqui é trabalho extraordinário, são horas extras. Então elas não podem compor, conforme diz o artigo 64 da CLT, não podem compor para o cálculo da hora normal, porque a hora normal, o salário, ela é definida como a divisão do salário mensal por 30 vezes a jornada diária, a jornada normal. Por isso nasce esse divisor 200. Esse divisor de 200 ele surge com aquela mesma operação que nós já vimos. Basta dividirmos a jornada semanal de 40 horas por 6 dias úteis da semana. Nós teremos uma média diária de 6,67 horas, que multiplicado lá por 30 vezes que o artigo 64 da CLT aponta, nós vamos ter exatamente o valor que essa súmula informa. 200, que é o número do divisor. Então, esses 48 minutos por dia, em 5 dias da semana, vão representar 340 minutos, que, dividido por 60 minutos, ou seja, por 1 hora, resultará em 4 horas extras. Há quem entenda que o divisor deve ser o 220.
Então, a construção desse divisor nós já vimos. Basta pegar a jornada então de 44 horas na semana, dividir pelos 6 dias, que é de segunda a sábado, que terá como resultado 7,33 horas por dia, e multiplicado por 30, conforme determina lá o artigo 64 da CLT, e nós teremos então o divisor 220. Vamos fazer uma problematização para, com um exemplo, entendermos como isso funciona. Então vamos lá. Para um salário mensal então de R$2.000, a quantidade de horas extras devidas apenas pelo adicional são de 4 horas extras numa semana. O valor devido será obtido com os dois divisores que nós já vimos, o 200 e o 220. Então vejam bem, vamos calcular agora apenas o adicional, somente o adicional. Aplicando então o divisor 200. O salário mensal é 2.000. Dividido pelo divisor 200, o resultado é 10. Esse 10 é o valor da hora normal. 50% desses 10 reais é R$5, ou seja, o valor do adicional. Como nós temos 4 horas extras nessa semana, ao valor de R$5, o valor devido apenas como adicional são R$20. Agora, pelo divisor 200. O salário mensal de 2.000 dividido por 220 resulta em R$9,10 por hora. Esse é o valor da hora normal. Temos que pagar somente o adicional para compor o restante da hora extra, e esse 50% equivale a R$4,55. 4 horas extras a R$4,55 cada uma, resulta em R$18,19. Veja que por conta deste divisor, o valor devido aqui foi menor. Quanto maior esse divisor, menor é o valor do produto. Então esse valor devido se faz com essa operação. E por que pagar apenas o adicional? Então, dessa nossa jornada semanal, de segunda a sexta, 8 horas, importará em 40 horas na semana. E, como cada dia ele trabalha 48 minutos a mais, de segunda a sexta, esse tempo soma mais 4 horas e chega a 44 horas na semana. Graficamente, por dia, ele tem esta jornada aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas e 48 minutos. Então ele trabalha este tempo. Note bem, então o empregador, pela regra do artigo 64, ele remunera esse empregado a um total de 220 horas no mês, incluindo as horas destinadas à remuneração do repouso semanal remunerado. Então, nesse salário mensal aqui, a gente tem que entender que esses 48 minutos de hora extra aqui já está parcialmente pago. Se está parcialmente pago, não pode ocorrer um bis in idem, ou seja, voltar a pagar o valor da hora normal, porque esses 48 minutos aqui foi incluído dentro do pagamento das 44 horas na semana. Entretanto, a jornada normal, para quem entende que o divisor é o 200, ele está pago, essas 4 horas diárias está pago, entretanto fica faltando apenas um componente desses 48 minutos aqui, que é hora extra, que é justamente o adicional. Então, hora extra é o salário normal mais o adicional de hora extra. Este salário normal, ele já está pago dentro do salário normal. Aqui, então, os 48 minutos que compõem diariamente o valor das 220 horas pagas no mês, já está pago. Este componente da hora extra, o salário hora componente da hora extra, está pago. Falta apenas este elemento aqui,
o adicional. Portanto, é esta a razão com que se faz o pagamento somente dele, para que não ocorra o bis in idem. Voltando à súmula 85, ela apresenta o item 4, um acréscimo aqui. A prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de jornada. Nesta hipótese, as horas extras que ultrapassarem a jornada semanal normal deverão ser pagas como horas extraordinárias, e aquelas destinadas à compensação deverá ser pago a mais apenas o adicional por trabalho extraordinário. Então são duas formas de calcular. Essa primeira parte aqui, a que passar de 44 horas, vão ser as horas extras cheias, e a que não ultrapassar a 44 horas, mas ultrapassa a oitava diária, será pago com apenas o adicional, conforme já vimos. Então, apenas como adicional, nós já verificamos como ocorre. Então, esses 48 minutos, no caso desse exemplo, que ultrapassa a oitava hora diária, mas atinge 44 horas na semana, será pago apenas como o adicional. Entretanto, veja essa situação. Vamos acrescentar para esse trabalhador mais uma hora extra por dia. Então, já acrescentamos duas. Ele tem uma jornada já de trabalho de 46 horas e assim sucessivamente, atingindo então uma jornada de 50 horas na semana. Dessa jornada de 50 horas na semana, 6 horas serão horas extras cheias e as outras 4 serão devidas apenas pelo adicional. Então vamos a uma nova problematização. O salário mensal será de 2.000. As 4 horas extras apenas pelos adicionais, que ultrapassarem a oitava diária, porém não ultrapassou as 44 horas na semana. E as 6 horas integrais, que somadas chegou a uma jornada semanal de 50 horas. O valor será definido conforme os divisores 200 e o divisor 220. Iniciando então pelo divisor 200, o salário mensal dividido por 200 volta a ter aquele valor de R$10 por hora. Esse é o valor da hora normal, do qual deve ser acrescentado então um adicional de 50%. Como nós já vimos, a hora extra é definida pela soma da hora normal mais o adicional. Então o valor da hora extra, nesse caso, R$15. E nos exemplos anteriores, na nossa anterior problematização, as 4 horas extras então chega ao valor de R$20. E as 6 horas extras integrais chega a R$90 com base nesta operação. R$15 é o valor da hora extra, são 6 horas extras cheias, portanto o valor final devido é de 90. Então só definindo aqui o nosso entendimento, devido pelo adicional, são somente as 4 horas extras que ultrapassaram a oitava hora diária, mas não ultrapassou as 44 horas na semana. Estas 6 horas são aquelas que ultrapassaram as 44 horas da semana. Agora, pelo divisor 220, o valor então do salário mensal dividido por 220 produz uma hora normal no valor de R$ 9,10. Acrescenta-se o adicional de 50%, que equivale a R$ 4,55, e o valor da hora extra, ou hora extra cheia, será de R$ 13,65. Então, o valor devido pelas 4 horas extras, somente pelo adicional, R$ 19,18. Aqui está a operação. E pelas 6 horas extras integrais, R$ 81,90. Então, de novo, aqui apenas pelo adicional, quando ultrapassado da oitava hora diária, mas não ultrapassa as 44 horas na semana. Estas 6 horas aqui são aquelas que ultrapassam as 44 horas na semana.
Nessa problematização, tomaremos como exemplo o mês de março de 2017. É o mês que tem 31 dias, 4 sábados e 4 domingos. É uma jornada de 8 horas e 48 minutos como normal, mais uma hora extra, então das 8 às 18h48, com uma hora de intervalo, de segunda a sexta. Portanto, não há trabalho aos sábados. O salário mensal de 2.200. E nós vamos definir o valor das horas extras com adicional de 50%. Primeiro, aquelas que ultrapassam a jornada da oitava diária, mas não ultrapassa a jornada quanto à 44ª semanal. E também as horas extras cheias, ou seja, as que ultrapassam o tempo destinado à compensação e da 44ª semanal. Vamos resolver usando o primeiro divisor 220 e depois o divisor 200. Graficamente, então esse mês é representado aqui. São 31 dias no mês, 4 sábados, 4 domingos, então são 23 dias trabalhados. Vamos fazer a soma semanal. O que está em vermelho é o que ultrapassa a jornada da oitava diária, mas não ultrapassa a 44ª da semana. E o que está em azul é o que ultrapassa aí a 8 horas e 48 minutos diariamente, ou a 44ª semanal. E assim nós vamos somando sucessivamente. E ao final nós temos então um total nesse mês de 18 horas e 34 minutos trabalhados depois da oitava, mas que não ultrapassou a 44ª semanal. E essas 23 horas são aquelas que ultrapassaram a jornada destinada à compensação. Antes, porém, vamos fazer uma pequena abordagem quanto à conversão de tempo. As horas extras são pagas em horas. O tempo que nós apuramos tem uma fração de horas que são 24 minutos. Então esse tempo aqui terá que ser convertido em horas, porque a nossa calculadora ela calcula de 10 em 10, um sistema decimal, e as horas, um inteiro de horas, são 60 minutos. Então não adianta colocar esse valor aqui na sua calculadora, na sua planilha, que não vai funcionar. Então nós vamos converter minutos em horas. Então lembrando que essas 18 horas e 24 minutos é aquele tempo que ultrapassou a oitava diária, mas não ultrapassou a 44ª semanal naquele mês em questão. Então essas 24 horas, melhor dizendo, então esses 24 minutos que nós temos aqui das 18 horas, eles serão convertidos em horas. Então basta dividir por 60 minutos, através de uma regra de 3 simples, e dividido por 60 minutos, que equivale a uma hora, nós teremos então 0,4 horas. Então esse tempo equivale a 18,40 horas, que são devidas apenas pelo adicional. Nada mais é que as 18 horas que nós já encontramos, somados com a mais 0,4 horas e 18,40 horas nesse mês aqui. Podemos fazer de outro modo. Vamos lá. O mês então tem 31 dias. Nós extraímos os 4 sábados, extraímos os 4 domingos. Nesse mês não há nenhum feriado. Então nós temos 23 dias úteis ou dias de trabalho. 48 minutos por cada um desses 23 dias. Então a gente multiplica por 23 dias. E o resultado são 1.104 minutos. Dividido por 60, nós vamos converter esse minuto em horas, então uma hora tem 60 minutos. Nós teremos novamente aquele exemplo anterior das 18,4 horas. O resultado é exatamente o mesmo. Então vamos lá. Aplicando o divisor 220 para a nossa problematização. O salário hora, o valor do salário por hora normal, serão R$10, ou seja, R$ 2.200 dividido por 220, R$10. O valor do adicional será de R$ 5,00, correspondendo a 50% da hora normal. Então, o valor da hora extra será de R$ 15,00. A quantidade de horas extras apenas pelo adicional é de 18,40, conforme nós fizemos a apuração. E pelas horas integrais são 23.
basta ver que foram 23 dias úteis ou 23 dias trabalhados e 1 hora extra por dia, portanto 23 horas. Então, devido apenas pelo adicional, R$ 92,00. Já o devido pelo valor integral, R$ 345,00. Isso observado então o divisor 220. Aplicando então o divisor 200, o valor ele sobe, ele aumenta, porque quanto menor o divisor, maior é o produto. Então o valor da hora normal sobe de 10 para R$ 11,10. Consequentemente, o valor do adicional de hora extra também, R$ 5,55. E o valor da hora extra, R$ 16,65. Então antes a hora extra pelo divisor 220 era R$ 15,00, aqui sobe para R$ 16,65. A quantidade de horas extras é a mesma, aquela devida apenas pelo adicional, 18,40 horas, e as horas extras cheias ou integrais, 23 horas. Então o valor devido, ele passa, pelo adicional, passa a ser de R$ 102,12, e devido as horas extras integrais, as 23 horas, R$ 382,95. Obrigado por acompanhar essa videoaula, bons estudos e até a próxima.